confiabilidade de estar uma vez mais nos confiando a tribuna, o púlpito da igreja, o púlpito do Senhor, para poder ser útil e ministrar a poderosa palavra. Deus abençoe a vida dos pastores que me auxiliam nesta noite com oração, toda a igreja do Senhor, as irmãs. Eu vi que as irmãs, algumas irmãs chegaram aí, em algum evento, estão cheio aí, transbordando. Então vai orar pelo pastor Eduardo. Se der certo, a oração de vocês. Deus abençoe. O Val está olhando para mim ali. Meu sonho é ver o Val pregando aqui. Meu sonho, pastor, é ver o Val pregando aqui. Diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. A igreja quer ouvir. Capítulo 20. Capítulo número 20. Nós vamos ler. Eu sei que a hermenêutica, a teologia, seja lá o que você quiser dizer, não nos permite, a ética, ler apenas um verso, né? Mas eu vou ler apenas um verso. Capítulo 20, versículo número 14. Quem achou, diga graças a Deus. Assim nos diz a poderosa palavra do Eterno. Nada vale, diz o comprador, mas indo embora, então se gabará do negócio que foi feito. 3, toda a igreja em alto e bom som, lê de acordo com a versão que você está, irmão. 2, 3. Pai, te louvo e glorifico o teu nome, te exalto por tua bondade, por tua majestade santa. Aqui está a tua igreja para ouvir a tua voz. Aqui está o teu servo. Eu me recuso mais uma vez a pó e cinza que é o que sou, para que a excelência da glória seja tua e não minha. Tem misericórdia da tua igreja e por conta disso fala conosco usando o teu servo nesta noite, no nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gabará. Queridos, o livro de Provérbios, ele contém, de acordo com algumas estimativas, aproximadamente 900 a 1000 provérbios. Pastor Eduardo, o que é provérbios? Provérbios são ditados populares, são frases curtas que transmitem ensinamentos e sabedoria. Provérbios são ditados populares. Lembra de alguns ditados nossos? Água mole, pedra dura. Pronto. Ditados, provérbios são ditados, são frases curtas que transmitem algum tipo de conselhos e sabedoria. E no livro de Provérbios existe, de acordo com algumas estimativas, aproximadamente 900 a 1000 provérbios que transmitem, que estão carregados de conselhos e de ensinamentos. Na sua maioria foram escritos por Salomão. Não contém apenas no livro de Provérbios. Em outros livros também tem alguns provérbios, como por exemplo Salmos, Eclesiastes, escrito também pelo pregador sábio Salomão, mas na sua maioria, só neste livro, o nome de Provérbios, existe pelo menos 900 a 1000 provérbios, ensinamentos que servem para a nossa vida cristã, para a nossa vida secular, para a nossa vida do dia a dia. E de acordo com o que nós estamos entendendo agora, que são ditados que são usados muitas vezes em metáforas, em alegorias, para transmitir alguns conselhos. Salomão era um homem sábio. Todos nós conhecemos a história de onde foi oriunda a sabedoria de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, conhecimento, e Deus lhes concedeu.
E ele usou isso de muita autoridade. E ele era um homem que observava tudo ao seu redor. E tudo que Salomão observava, tudo que Salomão frisava e via, ele gostava de fazer alegorias para trazer conselhos, para trazer sabedorias para os seus servos, do seu palácio, dos seus reinos. Então, muitas das vezes você vai ler no livro de Provérbios ele dizendo: filho meu, ouve, filho meu, atenta aos conselhos. Muitas das vezes ele usa essa expressão. E muitos provérbios são utilizados para exemplificar a vida cotidiana. Você vai ver, quem nunca viu, quem nunca leu aquele provérbio que Salomão diz: vai ter-te com a formiga, ó preguiçoso, para transmitir uma estimativa ou um intuito de alguém que vive uma vida sem compromisso com o trabalho. Ele diz: vai ter-te com a formiga, ó preguiçoso, vai trabalhar. Em outra ocasião em Eclesiastes ele diz que quem vive apenas vendo o vento nunca colherá. Ele sempre olhava para a geografia, para a natureza, para a vida humana e trazia conselhos poderosos para o dia a dia. No capítulo 20 que nós estamos diante dele, não é diferente. A maioria dos versículos, que contém 30 versículos no capítulo 20, Salomão está na sua maioria desses versículos aconselhando. São versículos que são conselhos, são versículos que são conselhos para transmitir sabedoria. Sendo que quando a gente chega no capítulo 20, no versículo 14, parece que é um versículo fora do contexto, porque o contexto é só conselhos, pastor Érico. É só conselho, pastor Tavares. É conselho no capítulo inteiro 20, mas no capítulo 14, de repente, no meio de tantos conselhos, Salomão decide tirar do contexto e dizer: nada vale, diz o comprador. Aí você está olhando para mim com essa cara de curioso e perguntando: o que é que o pastor Eduardo quer transmitir com esse versículo? Você vai me compreender. Quando Salomão ele observa muito, ele observa o reino animal e falava da formiga, ele observava o reino animal, falava do leão, ele observava os comércios. E aqui, quando Salomão fala nada vale, diz o comprador, ele está também observando o comércio atual. A antiga Palestina, existiam alguns tipos de comércio. Quem me ouve, diga amém. Alguns tipos de comércio. Eu vou começar agora a aplicar para não ser enfadonho para os irmãos. Ele olha para o comércio daquela época, que existia um tipo de comerciante que ele era conhecido, acredito que ainda hoje leva-se esse nome aqui no Oriente aqui. Ele usa como ambulantes. São compradores e vendedores ambulantes. São homens que viajavam cidades, países, para ir em casas e casas procurando algum bem, procurando alguma coisa para negociar. Esses aqui que Salomão está expressando, esse comprador que aparece no texto, ele na antiga Palestina, pastor, ele visitava a casas dos israelitas, dos hebreus, pastor Samuel, e observava naquela casa alguma coisa valiosa. Ele olhava, pastor Evaristo, dentro daquela casa de algum hebreu e via se lá dentro tinha alguma coisa de importância, alguma coisa de valor, para que ele pudesse negociar com alguém que tinha posse de alguma coisa valiosa. Se ele visse um relógio e ele quisesse comprar, ele trazia uma proposta para que aquela pessoa pudesse vender o seu relógio. Então, quando Salomão está dizendo sobre o comprador, ele está com o entendimento, ele está com o pensamento desse vendedor ambulante que vai de casa em casa. Ele observa o que tem dentro da casa, o que tem de mais valioso dentro daquela casa, e olha e diz assim: eu quero adquirir aquele bem, eu quero comprar aquele bem. Sendo que ele sabe que na sua totalidade o judeu normalmente ele não se desfaz facilmente, ele não se desprende facilmente de um bem, porque muitas vezes era herdado de pais, era herança. Nas casas antigas na Palestina não tinha cerâmicas bonitas, não tinha paredes estufadas, então tudo que tinha de valioso naquela época era bem guardado. O maior valor não era o valor monetário, era o valor emocional. Então, para esse comprador ambulante entrar dentro de uma casa e conseguir vender ou comprar aquele objeto de valor, ele tinha que ter uma lábia muito boa, ele tinha que ter uma conversa muito refinada, ele tinha que ter uma proposta muito interessante, e a pessoa que tinha posse de um objeto valioso tinha que ter uma mente muito fraca para desfazer
desfazer do seu bem. Ele deveria ter uma mente muito pobre para desfazer do bem tão valioso. Então, esse comprador, sabendo que naquela casa tinha algo valioso, sabia que dentro daquela casa tinha algo de muita importância e que dificilmente ele conseguiria ludibriar a pessoa que tinha posse daquele bem, ele chegava com conversas. E qual é a primeira conversa? De acordo com o versículo 14, ele vai chegar dentro daquela casa e vai dizer: nada isso vale. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem importância nenhuma, diácono Nélson. Ele chegava dentro da casa da pessoa e desmerecia a mercadoria que ele queria comprar. Era como se ele chegasse na sua casa hoje e olhasse a geladeira, a sua geladeira maravilhosa, linda, bonita, de 4, 5 mil reais, e chegasse dentro da sua casa e dissesse: olha, essa tua geladeira não tem muito valor, essa tua geladeira não tem muita importância, não vale muita coisa não, tu não quer se desfazer dela? Tu não quer me vender? Eu compro ela, eu te ofereço um valor, eu faço uma proposta para você. E se aquela pessoa tivesse, como eu falei, uma mente fraca, pobre, e não valorizasse o que ele tem dentro da casa, ele chegava a olhar e dizia: realmente, essa geladeira eu estou percebendo que ela não é lá essas coisas todas, então eu vou me desfazer. E o que é que você tem de interessante para mim? Ele perguntava ao comprador, e o comprador, em contrapartida, dizia: eu tenho dinheiro, ou então tenho outro objeto se for do teu interesse. E às vezes aquela geladeira foi algo que custou muito caro para a pessoa adquirir, parcelou em 12 vezes para poder comprar aquela geladeira. Às vezes é um carro, pastor Romildo, que foi parcelado, comprado com muito suor, mas alguém chamado comprador, querendo usufruir, usurpar de alguém, chega dizendo: está vendo que esse carro não vale nada? Está vendo que tu está com uma coisa em tua mão que não tem valia nenhuma? Olhe para seu irmão e diga assim: não negocie o inegociável. Diga a ele: coisas que têm valor. Diga: coisas que têm valor não tem preço. Diga: não tem preço. Nem tudo na vida se compra e se vende. Tem valores que Deus depositou em você, na sua casa, que Satanás, já vou começar a entregar, é o comprador do texto. Ele está dizendo para você: salvação não vale de nada, vai tomar um gole de cerveja, o pecado é só se embriagar, está vendo que esse negócio de ser crente não tem muita importância, vai dar uma voltinha no Egito e vai agitar a tua vida. É o comprador querendo desfazer daquilo que tem de valor na sua vida. Mas eu glorifico ao Eterno, porque todas as vezes que ele bate na porta da sua casa, não é você quem abre, porque a tua casa nem é tua. E agora eu não falo só da tua casa material, eu falo da tua vida. Quando Satanás chega com a proposta de ver você abrir, quem abre é o Espírito Santo, dizendo: aqui dentro quem manda sou eu, tudo que tem aqui dentro de valor fui eu que depositei, não é você que manda. Então Satanás vai quebrar a cara. Eu vou dizer de novo: Satanás vai quebrar a cara, porque todas as propostas que ele te oferecer nesta noite será caída por terra, porque Jesus vai te dar graça e força para você vencer. Mas a grande verdade é esta: é que este rapaz chamado comprador, ele vem com uma proposta. Ele vem com uma proposta, e a proposta muitas vezes é interessante. E se a pessoa não tiver força suficiente, ela vai se desfazer do seu bem. Então eu quero pregar nesta noite sobre este tema: não negocie o inegociável. Cuidado com o comprador. Diga para seu irmão: cuidado com o comprador. Pergunta a ele: você tem algo de valor na sua vida? Jesus depositou alguma coisa dentro de você? Porque tem gente que diz assim: Jesus não me deu nada, eu não tenho nada. Irmão, só o fato de tu dizer que vai morar no céu já é algo maravilhoso. A salvação é o maior bem que um crente pode ter. E Jesus falou para uma das 7 igrejas da Ásia: eis que veio sem bem, guarda o que... Então, se você diz que não tem nada, você deve aceitar Jesus para receber alguma coisa. A salvação você já recebeu, e Satanás está querendo isso daí, minar a tua vida espiritual para roubar a salvação da tua alma. Então este rapaz, este homem, este comprador, ele chegava dentro de uma casa com as propostas favoráveis a ele, e a pessoa
pessoa do texto, pelo texto que nos dá a entender, ele é alguém que foi ludibriado pela proposta. A Bíblia não vai dizer o que foi colocado em questão, só vai dizer que a pessoa se desfez do seu bem. A proposta devia ter sido muito grande, a proposta foi muito boa, porque ele conseguiu desfazer do seu bem valioso. E quando o comprador consegue usufruir, comprar com muita facilidade, o texto vai dizer, ele vai embora fazendo o quê? Se gabando. Sabe o que é se gabar? Ele vai embora e diz assim: enganei mais um trouxa, enganei mais alguém que não valoriza o que recebeu, enganei mais alguém que tinha tanta coisa boa na vida, mas não segurou com as mãos. Enganei mais um trouxa. Ele vai se gabando, e o texto diz, vai se gabando de um bom negócio que ele acabou de fazer, porque muitas das vezes Satanás sabe o que você tem de valor e nem você valoriza, e ele sabe que se arrancar isso de você, depois ele vai ficar se gabando. Acabei com mais um, acabei com mais uma, derrubei mais uma, mas eu vou liberar mais uma palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor vai segurar na tua mão. O justo cairá 7 vezes, mas de todas elas a Bíblia diz o que? O Senhor a levantará. Quando ele consegue comprar, o texto diz que ele fica se gabando, tipo, enganei mais um trouxa. Ele não sabia o valor que tinha algo dentro de casa, ele não valorizou o que tinha dentro da sua residência. Eu estou falando agora em figura, mas estou falando de alegoria da sua vida, da minha vida. Jesus depositou algo dentro de você. Agora que você já entendeu este versículo, agora que já compreendemos na totalidade o que se trata esse versículo, se trata de alguém que está indo na casa de alguém para negociar, para comprar, para tirar de dentro de alguém algo valioso que não pode ser negociado, que não pode ser vendido, porque eu volto a dizer, o que tem valor não tem preço. Quando a gente olha com esse pensamento, a gente vai decorrer na Bíblia Sagrada e vamos nos deparar com alguns personagens, com alguns homens que infelizmente tiveram algo de valor tirado de você. Por quê? Porque este comprador é estrategista. Ele sabe o que você tem, mas ele sabe muitas das vezes o seu ponto fraco. Ele sabe o que te dá de proposta. Ele não vai te oferecer, ele não vai me oferecer algo que ele sabe que não vai fazer efeito nenhum. Ele sabe o que balança o pastor Eduardo, ele sabe o que balança a sua estrutura, então ele sabe exatamente o que te oferecer. E olha para cá, sabe aonde é que Satanás mora? Pergunta a mim, aonde, pastor? Na porta da necessidade. É aí aonde o diabo mora, pastor. É na porta da necessidade, porque na maioria das vezes, quando se dá algo de valor, é porque está necessitado. Quando se desfaz de algo poderoso, é porque está necessitado de alguma coisa. Quer ver a verdade? Vamos falar de alguém que teve tudo, mas entregou. Quem não conhece um homem chamado Esaú? Como é o nome dele? Esaú. A Bíblia diz, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 12, por favor. Hebreus capítulo número 12, os versículos número 16 e o 17, veja o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 16 e 17, olha o que diz a palavra: e ninguém seja o que? Devasso ou profano, como quem? Diga, Esaú, que por um prato de lentilhas, e algumas versões dizem que por uma refeição fez o que? Vendeu o seu direito de primogenitura. Você conhece o texto, eu não vou contextualizar demais. Só nesse versículo 16 está dizendo que ninguém seja como Esaú, que por causa da fome
por causa da necessidade de comida. Aqui eu estou falando agora de comida material mesmo, de alimento material, físico. Ele, por causa da fome, a Bíblia diz que ele vendeu o seu direito da primogenitura. E o texto vai continuar e vai ficar pesado no versículo 17. Sabe por quê? Porque depois que vende, depois que perde, eu estou falando pela voz do Espírito Santo de Deus para alguém aqui nesta noite. Depois que se perde, depois que vende, tem coisas que nunca mais se recuperam. Tem coisas que nunca mais se traz de volta. Olha o que a Bíblia diz: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Foi rejeitado. Por quê? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Parece que eu vejo Esaú essa nação. Como eu queria de volta o direito da minha primogenitura. Por que eu não valorizei quando eu tinha em mão? Por que eu não valorizei quando eu tinha em mão algo tão valioso? Satanás roubou? Não, ele entregou por um prato de lentilhas. Por isso que eu disse que Satanás mora na fome, na necessidade. Quando a necessidade se apresentou, alguém chega com uma proposta. E Satanás sabe do que você tem fome. E sabe qual é o problema? É que eu conheço gente, é que você conhece pessoas. Eu conheço pastores, eu conheço homens de Deus, conheci mulheres de Deus que tinha tanta coisa de Deus na vida, mas não valorizou. A proposta foi grande, o inferno chegou com proposta pesada, e o que aconteceu? Ele foi embora, se afastou, abriu mão de ministério, abriu mão de chamada, abriu mão de vocação, abriu mão de santidade, abriu mão de família, e depois muitas vezes nem com lágrima tem mais jeito. Esaú percebeu tarde demais o que tinha na sua vida, e eu vou liberar mais uma vez a palavra de Deus. Cuidado com o comprador, porque tem horas que não tem mais volta. Ouça a voz da palavra do Espírito de Deus. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens. Eu falei e você sabe que é verdade. Você já conhece alguém que fez festa pregando por aí. Os senhores devem conhecer, o senhor que anda muito, pastor. Homens de Deus, que tinha tudo de Deus na vida, mas se venderam. A proposta foi grande demais, e hoje se encontra na masmorra do pecado. Você passa e diz assim: quem era este homem? Quem era esta mulher? Eu conheço pessoas que nunca mais tiveram forças para se reerguer de novo. Eu conheço pessoas que a queda foi tão grande que nunca mais conseguiram se levantar. Ainda que tente. Por quê? Porque o maior tribunal é aonde? É aonde? Mas eu digo uma palavra de Deus nessa noite: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas se porventura o diabo de vez em quando chegar e tentar te condenar, você diga para ele agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O céu te deu liberdade de adorar nesta noite. Esaú, depois que perde, quer pegar de volta, quer ter de volta, mas a Bíblia diz que nem com lágrimas, nem com choros, ele conseguiu ter de volta, nem chorando. Eu ouço a voz do Espírito de Deus falar com a gente aqui nessa noite. Eu não sei se você consegue detectar a seriedade desta palavra. Tem pessoas que a gente às vezes precisa gritar para que ele entenda a verdade da palavra. Tem outros que com voz branda, mas se você está conectado com a palavra de Deus, você está entendendo que o Espírito Santo está dizendo para você: vigia, o comprador está à porta querendo roubar algo valioso de dentro de você. Vigia, Satanás está às portas. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como buscando alguém para tragar. Satanás está às portas querendo tragar a tua vida com Deus, mas eu vou voltar a falar de novo: na tua casa a fechadura só tem por dentro, e o Espírito Santo toma conta dela. Esaú se arrependeu? Não. Sentiu remorso,
Porque a Bíblia diz: não se achou nele lugar de arrependimento, porque nem todo mundo que chora se arrepende. Vou falar de novo: nem todas as lágrimas é lágrimas de arrependimento, é lágrimas, sabe de quê? É o peso da consequência pesando na cabeça. É a pessoa dizer: eu perdi, eu tinha, não tenho mais, eu pregava, não prego mais, eu canto, não canto mais, eu ceava, não ceio mais, eu participava, não participo mais. Então o peso faz com que a pessoa muitas vezes se desespere e chore, mas não é o arrependimento verdadeiro, porque quando tem um arrependimento de verdade, Jesus alcança com misericórdia e com graça, porque diz a Bíblia que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E foi alcançado pela misericórdia de Deus aqui nessa noite. Esaú não teve a oportunidade de recuperar o que se perdeu. E a Bíblia deixa como exemplo isso: ninguém seja como Esaú. Ninguém seja como Esaú. Você conhece a história do nosso irmão, no capítulo 21 do 1 Reis, chamado Nabote? Nabote tinha uma vinha. Nabote tinha o quê? Tinha uma vinha. E você conhece a história. O rei Acabe enamorou-se com a vinha de Nabote, se engraçou com a vinha de Nabote, ficou gostoso com a vinha de Nabote. E diz a Bíblia que ele vem com propósito. No capítulo 21 de 1 Reis, você vai ver isso. Ele chega com aquela proposta dizendo assim: Nabote, dá-me a tua vinha, está vizinha minha, e eu te darei por ela uma vinha melhor. Diga assim: uma vinha melhor. Irmão, ele disse que vai dar para Nabote uma vinha melhor. Satanás não tem nada melhor para te dar. Nada que Deus te deu é menor e inferior do que o diabo pode te oferecer. Nada de Satanás é melhor, ainda que aos olhos humanos pareça ser melhor, mas aquilo que Satanás tem para mim e para você não é melhor do que o céu já depositou em mim e você. Então Nabote chega, Acabe faz a proposta, e Nabote olha para ele e diz o quê? Guarde-me o Senhor de me desfazer da herança que eu tenho, que meus pais deixaram para mim. Nabote está dizendo para Acabe o que você já conhece, cantado, recitado em refrão: eu nem vendo, nem troco e nem dou. É a herança que o pai me deu. Ele estava disposto a morrer e assim foi. Ele estava disposto a morrer pelo que ele tinha de valor, mas não negociou o que Deus tinha lhe concedido. Então que nesta noite você esteja disposto, se for possível, a entregar a sua vida, mas não abra mão do que o céu depositou dentro de você. Você tem chamada de Deus, você foi escolhido por Deus, você tem chamada de Deus, você tem chamada, ministério, vocação, e você sabe que o céu está dizendo para você: não venda, não abra mão, ainda que venham ameaças e propostas indecentes, decoradas, bonitas e belas, mas não abra mão do que Deus depositou dentro de você. Não abra mão. Nós vamos correr para começar a concluir. Nabote morreu, você conhece, mas não abriu mão da sua herança. Eu falei para vocês que Satanás mora na porta da fome, da necessidade. E ele sabe do que você tem fome, ele sabe do que você tem sede. Abra sua Bíblia e nós vamos usar esse último texto. Eu não vou mais muito adiante, até porque eu sei que tem horário e as irmãs chegaram aí, provavelmente passaram o dia aí em algum evento, e nós queremos respeitar isso também. Evangelho que Lucas escreveu. Esse é o último texto que eu cito e vou trazer algumas verdades aqui. Evangelho escrito pelo nosso irmão Dr. Lucas, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 1. E Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Aqui, irmão, pega essa frase e deixa grifado. O segredo para sobreviver e para vencer as propostas do diabo está nesse primeiro começo do versículo, esse pequeno fragmento. E Jesus cheio do Espírito Santo. O que vai fazer a diferença é o quanto você está cheio, é o nível
do abastecimento da tua alma com o Espírito Santo. E eu vou voltar a falar isso aqui daqui a pouco. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado aonde? Ao deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus está cheio dele. E quem está cheio do Espírito Santo é conduzido. Olha o que diz a Bíblia. E foi levado. Conduzido. Diga assim, levado. Conduzido pelo Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não é conduzido pelas suas emoções. Quem está cheio do Espírito Santo não pode ser conduzido pela sua intuição, pelo que você acha. Quem é cheio, existe um perigo de ser cheio pelo Espírito Santo, e o perigo é Ele quem tem que conduzir a sua vida, é Ele quem diz para onde vai, para onde vem, onde para, onde anda, é Ele quem conduz. Eu faço a pergunta: quem tem conduzido a sua vida? O que tem conduzido a sua vida? É as suas emoções? É o seu olhar? É o seu ouvido? É os seus pés? O que tem te conduzido? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Irmão, isso aqui é interessante, porque tem gente que acha que o Satanás só tentou Jesus uma única vez. Mas a Bíblia diz assim, ó: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, os 40 dias que Jesus está jejuando, o diabo estava tentando ele. 40 dias foi tentado pelo diabo. Versículo de número 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia não comeu coisa alguma, mas terminando estes dias, o que a Bíblia diz? Diga, Jesus teve fome. E o diabo mora justamente aí, na porta da necessidade. Satanás sabia, ele está com fome, ele quer comer, e eu sei o que ele quer comer, eu sei o que ele gosta, eu tenho algo prazeroso para ele agora. Quando Jesus sente fome, porque, irmão, o semblante de quem está com fome, ninguém não engana. Gente com fome, ninguém consegue, todo mundo percebe que ele está com fome. Jesus, quando teve fome, Satanás se apresenta com uma proposta. E qual é a proposta do diabo? Ele chega para Jesus, pastor Luiz, e diz assim: transforma esta pedra em água. Água, pão. O que foi que Satanás chegou para Jesus e disse: transforma essa pedra em água? Porque Jesus estava com fome, não com sede. Ele sabe o que a gente quer. Ele olha para Jesus e a Bíblia diz que Jesus teve fome. Então ele vai chegar para Jesus e dizer assim: eu vou mandar ele transformar essa pedra em água. Não vou mandar, porque ele vai vencer passo a passo essa tentação. Essa proposta vai ser muito pequena. Ele vai dizer para mim: eu não estou com sede, então vai ser fácil ele vencer. Eu tenho que oferecer algo que aos olhos dele brilhe. Eu tenho que oferecer para ele algo que seja para ele vantajoso. Ele está com fome. Se ele está com fome, eu vou oferecer comida, não é bebida. Aí ele chega para Jesus e diz assim: transforma estas pedras em pão. Irmão, Jesus podia transformar as pedras em pão, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Jesus poderia nos estralar o dedo. Não é mágica, como disse o pregador, não é? Aparece, não é mágica, é milagre. Jesus poderia olhar para aquelas pedras e: pedras, transforme-se em pão. Jesus poderia pegar aquelas pedras e comer, sim ou não? O gosto seria gosto de quê? De pão. Jesus ia se saborear, ia satisfazer a sua necessidade, sim ou não? Sim, porque ele estava com fome. Então, no paladar de Jesus, e agora arrepiou tudo aqui dentro, no paladar de Jesus, o gosto ia ser de pão, ia ser saboroso, mas o peso na consciência de Jesus ia ser de pedra. E aqui é que está o problema, porque as tentações que o diabo nos oferece, no paladar do crente, é prazeroso. E olha o que diz a Bíblia, e no versículo 5 diz assim: e o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe por um momento de tempo. Diga assim: um momento de tempo.
Irmão, quando eu li isso hoje à tarde, o meu coração tremeu, porque a Bíblia diz que Satanás ofereceu para Jesus vence a tentação, é verdade, sendo que se Jesus come aquela pedra transformada em pão, ele saciaria a sua fome. O gosto, volto a dizer, no paladar, na boca, era de pão, mas o problema é o peso que ele ia carregar o resto da vida na consciência. Pequei, comia, e o problema de muita gente é aqui, é o peso que tem carregado na consciência. Falhei, abri mão, transformei a pedra em pão, estava até saboroso no paladar, mas agora eu tenho que carregar esse peso. Vou dizer de novo, você não tem que carregar peso nenhum. As irmãs gostam de cantar o hino aqui, lança sobre mim. Jesus está dizendo, esse peso não pode ser carregado, você não pode carregar esse peso, lança sobre mim e fica leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, seja livre diante de Deus. Mas eu volto a dizer, cuidado com as pedras transformadas em pão, porque no paladar vai ser saboroso, quando provar vai ser bom, mas o peso que você vai carregar por ter abrido mão de algo de Deus vai ficar a sua vida inteira. E a Bíblia diz no versículo 5 que por um momento de tempo, irmão, isso aqui é lindo, por um momento de tempo, é aqui onde muita gente se quebra, por causa de um momento de tempo. Eu vi homens e mulheres abrir mão de coisas grandes de Deus por causa de um momento de tempo, por prazeres, por momentos de tempo, abrindo mão de famílias, abrindo mão de chamada, abrindo mão de vocação, por momentos de tempos. Está trocando aquilo que é eterno por momentos de tempo. Está trocando aquilo que é celestial por momentos de tempo. Está trocando aquilo que é duradouro até a eternidade por momentos de prazeres carnais, por momentos de consciências carnais, trocando o que é eterno por o que é momentâneo e passageiro, por um momento de tempo. Mas o Espírito que te encheu e que te conduziu está dizendo, a diferença para vencer as propostas do diabo vai ser o quanto você está cheio do Espírito Santo. É um perigo um crente vazio. O diabo se apresenta na fome e ele sabe que a gente tem fome. Esses dias eu estava conversando, eu vou fechar bem, vou encerrar agora. Esses dias eu estava conversando com um irmão, ele estava fraquinho na fé, fraquinho. E ele começou a me pedir conselho. O pastor Eduardo me pediu conselho. E ele começou a falar, mas com dificuldade de querer comunicar o que estava acontecendo na vida dele. Ele estava com problemas de consciências carnais, prazeres carnais. Os irmãos me entendem? Diga amém. E enquanto ele falava comigo, conversava comigo, eu olhava dentro da mão dele. Eu disse, Jesus, eu já percebi qual é a ferida. Me mostra o remédio. Eu já vi onde é que está a ferida. Agora me dá o remédio. E ele começava a falar comigo, começou a chorar. E de repente eu vi, passou algumas jovens indecoradas, sabe? Jovens indecentes, com roupas indecentes. E ele falando comigo, desviava o olho o tempo todo. E eu disse, eu já percebi onde é que está o problema dele. Satanás lê a mente, sim ou não? Ele sonda a mente, sim ou não? Não. Quem sonda a mente é Deus. Mas é possível o diabo conhecer o que se passa dentro da sua mente. Porque a Bíblia diz que a janela do coração são os olhos da alma. Eu não sondo a mente de ninguém, mas por um simples olhar dele, eu consegui perceber o que se passava dentro da mente dele. Eu disse para ele assim, o Espírito de Deus te dê força, porque você tem família. Você tem uma menina pequena. E se você não vigiar, Satanás vai acabar com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Eu encerro dizendo essa palavra aqui para você nessa noite. Satanás sabe do que você tem fome. Não existe super crentes. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu volto a dizer, tem quedas que são muitas das vezes irrecuperáveis. Tem coisas que você vai querer restituir e muitas das vezes não vai conseguir mais. Fica marcada. Mas que o Espírito de Deus nos dê graça, que o Espírito Santo nos dê força e que nós estejamos cheios dele, cheios do Espírito Santo,
para vencer as propostas do inferno. O comprador está à porta e você sabe o que tem dentro de você de valor, o que Deus te concedeu de valioso, e você não pode ceder. Tentado não ceda, ceda.